Fala, jovens! Hoje estamos aqui na nossa segunda edição do nosso podcast Investe Jovem. E o nosso convidado hoje é o Rafael, já tem 24 anos de carreira e criador do método 1% todo dia. Além de tudo, ele é um multiesporte, participa de competições de triatlo, né? Corrida, ciclismo. É isso aí. Entre outros. E vamos fazer um bate-papo sobre carreira aqui. Rafael, fala pra gente como foi o início da sua carreira. Como você começou na área, se teve alguma dificuldade no início. Conta pra gente aí como é que foi esse início na carreira de educação física. Então, primeiramente, obrigado, Carcaça, até para relatar, poder contribuir um pouco da minha história. Tudo se começa dentro da minha família. Meu avô materno, ele foi remador, ele morava no Espírito Santo, conhecido como o Cobra d'Água, Agenor Correia. Então já vem dentro da família já todo o histórico esportista. Do meu pai, futebol, como um bom brasileiro, né? E sim foi tudo começando. E como começou Rafael na educação física? Começou exatamente em 96. Sou natural de Brasília, moro aqui no estado já há praticamente 28 anos. Mudei para cá com 18, 17 anos. Meu pai funcionário público federal, minha mãe também aposentado. Vamos morar na praia? Vamos. Viemos eu e mais 2 irmãos. E enfim, meu pai e minha mãe se separaram, meus irmãos foram embora para Brasília e só eu fiquei aqui. Fui para os Estados Unidos, morei um tempo, voltei, comecei a fazer a faculdade de Educação Física no Salesiano, isso em 2001. Em 2001 comecei a faculdade e até hoje seguiu o propósito. Rafael, se me perguntar assim, essa era a área que você queria atuar? Não se passava na minha vida eu fazer educação física, apesar de fazer esporte, ser praticante, capoeira, natação, mas eu não pensava em educação física. E foi algo que realmente eu descobri na minha vida. Mas você pensava em fazer o quê? Eu vim da área de engenharia, de eletrônica e saí da engenharia e escolhi educação física. Você já estudava alguma outra coisa? Então, Rodrigo, acho que no nosso tempo do colegial tinha aqueles avaliação para ver qual era a área que você ia seguir. Uhum. Aí deu direito, administração e deu um outro curso de exatos que eu não me lembro. Você não se via nessas áreas? Eu não me via porque, tudo bem, até fiz vestibular para direito, que acho que era uma tendência da época, e tudo bem, não houve. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu falei assim, vou fazer educação física no Salesiano, sou a segunda turma do Salesiano, que eu comecei a me descobrir. E hoje eu falo assim, eu sou grato, amo a profissão. Você do nada assim, vou fazer educação física. Uma coisa que não tinha nada a ver com o que deu no seu exame vocacional que você fez assim. Nada a ver. Mas algum colega falou que, você ficou sabendo que algum colega ia fazer? As pessoas relatavam, por que você não faz educação física? É a sua cara, você tem todo o perfil. Porque você já praticava esporte, sua família praticava. Associava isso, né? Entendi. Só que eu pensava exatamente assim, hoje eu faria, só que eu descobri uma outra profissão. Qual? Se lá atrás é a área militar. Isso é algo que está no meu sangue. Eu falo, se eu tivesse uma orientação lá atrás, mas Deus conhece os filhos que tem aqui na Terra e falou assim, deixa eu botar esse menino aqui para ele salvar vidas, não para ele cancelar. Né? E graças a Deus eu sou muito realizado na vida familiar, vida profissional, vida ao todo, né? Eu não posso... Tudo que eu tenho hoje é a profissão de educação física que me deu. Bacana, legal. Então você é um cara realizado com a profissão hoje. Realizado. Eu não posso falar nada que eu não sou realizado. Legal, bacana. Então acho que você formou na mesma época que eu formei, na volta de 2003, mais ou menos, né? 2004. A gente começou mais ou menos na mesma época, né? Isso. Bacana, show de bola. E hoje, assim, quando a gente começou a carreira... só tinha o quê? Só tinha Salesiano, o VV e a Faesa. Faesa estava começando, né? Estava começando. E a UFES, né? Só que a UFES era voltada só para escolar, né? Isso. E eu acho que até hoje, assim, a maioria dos profissionais que formam, acho que 1% quer ir para a área escolar. Por quê? Porque é a área que não dá retorno financeiro. Hoje a área que dá mais retorno financeiro é mexer com fitness, com saúde, né? E hoje a gente tem assim, quantas faculdades de educação física tem aqui na Grande Vitória? Então, umas 10 por aí, não sei. Tô chutando o número aqui, fora né? é AD, Tô né? chutando o número, então. Então hoje, ou seja, na nossa época a gente tinha concorrência, mas era muito menos que hoje.
Então hoje os profissionais de educação física ficam um pouco perdidos na hora, pô, como é que eu vou me inserir no mercado? Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou mostrar o valor do meu trabalho para o meu cliente? Então, com toda a experiência que você tem de 24 anos de carreira, e fala pra gente como você consegue cobrar numa hora aula que é acima do valor de mercado hoje, né? E você ainda consegue captar clientes cobrando esse valor de hora aula bem acima do valor de mercado. Rodrigo, tudo se começa na sua construção acadêmica, né? Eu acho que tanto você como eu, como vários amigos que hoje estão com esse nível, começaram a investir em estudo, em congresso, atualizações desde o início. Isso é uma construção, né? Pô, nós iríamos o quê? Lá para Cela Física desde 2004, 2005, Sim. 2006, 2007, enfim, foi até 2019, 2020, sempre construindo, sempre agregando ferramentas sem parar. Então, o que faz o profissional exatamente começar a capacitar, botar o seu valor um pouco acima, não é só a área acadêmica, mas sim que você está fazendo de diferente para você agregar o que você vai entregar para cada aluno que chega para você com determinado problema, vamos se dizer. Entendi, você sabe direcionar exatamente para o objetivo que esse cliente quer com você, né? Isso. Se você não puder, indica para outro amigo. Não queira fazer o que você não tem conhecimento. Então, uma das características dos profissionais que são mais conceituados no mercado é que eles têm alunos, assim, alunos que não têm rotatividade muito grande de alunos, né? Então, quer dizer, o aluno começa com você, ele quer persistir, é óbvio que acontece alguma coisa, às vezes os horários não batem, o aluno tem que parar, mas geralmente ele para com um aperto no coração porque quer ficar, porque sabe da entrega que você faz, né? Então, o que você acha que você faz para o aluno querer ficar tanto tempo com você e não querer se desvincular até do convívio, do seu treino, que faz com que você retenha esse aluno por tanto tempo? Existe alguma forma assim, eu faço isso e isso funciona para mim? Eu acho que isso não é nem só para a educação física, eu acho que isso é para todas as profissões, que é integridade, é você ter o respeito com o seu cliente, é você se colocar no local dele, como que você gostaria de ser atendido, ou enfim, como que você gostaria. Então muitas vezes você tem que fazer o quê? É realmente o que seu aluno está, é você escutar o que o seu aluno está dizendo para você, não o que você quer para ele. E muitas vezes o que eu vejo é exatamente isso. Os alunos, igual você tem, eu tenho aluno de 21 anos, 15, 16, 17, 10, 8. O que é isso? Não tem essa oscilação porque você segue exatamente um roteiro no que ele gostaria que foi a importância para ele. Acho que ele tocou num ponto muito importante, que é saber escutar. Então você tem que saber escutar e tentar descobrir o que o seu cliente espera que você entregue, né, para ele, né? Não o que você acha que ele quer. Você tem que saber escutar e montar um programa de atividade física. Às vezes a pessoa não quer nem treinar, às vezes ele quer ali para ter um convívio social, às vezes é um cara, né? Ele quer ter alguém para conversar, mas você tá querendo ou não, você vai estar trazendo uma questão de bem-estar para o seu cliente. Um estilo de vida saudável, né? E é muito engraçado isso porque o meu aluno mais antigo, que é o Wesley Vargas, ele é oncologista, né? Ele é um médico. Eu comecei a dar aula para ele, ele tinha 40 anos, hoje ele está com 62, 63, é por aí. E ele falava assim, desde o início, eu odeio malhar. Eu falei, mas como que você é um profissional da saúde, você lidar com saúde, você não é um exemplo para o seu paciente? Isso não está batendo. Só que era aquilo, como era uma mudança de hábitos para ele, aquela vida estressante, né, que é o do médico, de muitas horas sentado, ainda tem que acordar cedo, e ele malha 6 horas da manhã comigo. E acordar cedo para cuidar da saúde, isso para eles era uma barreira, só que ao longo do tempo ele passou por situações onde ele precisou de uma reserva de saúde e foi a hora que ele viu a importância da atividade física da vida atividade física, que foi o que deu para ele um respaldo dele hoje estar bem, mais jovem, aparentemente de ter uma idade cronológica de 62,
Mas quando ele encontra os amigos, o pessoal fala 50 anos para ele, que ele está mais jovem. Ou seja, você entregou para ele muita qualidade de vida, uma longevidade maior, né? Disposição. E talvez eu acho que hoje as pessoas focam muito. É óbvio que existem alunos para todos os tipos de perfil, né? De profissionais, né? Mas eu acho que o filé mignon da educação física hoje é onde dá o retorno, talvez o maior retorno financeiro para o profissional, onde ele consegue agregar mais valor à sua entrega de trabalho, seria voltado mais para qualidade de vida, né? Que são coisas tipo assim, é óbvio que todo mundo quer melhorar a parte estética, quer ficar mais bonito, isso gera autoestima, quer entrar na roupa fica bem, mas isso acaba sendo um reflexo da mudança de estilo de vida. É uma coisa natural, né? Do processo, né? Mas eu acho que o mais importante, que talvez seja uma coisa não mensurável, né? Que acho que não existe, talvez, a gente até cobra barato pelo que a gente entrega na vida, né? Pelo benefício que a gente entrega na vida da pessoa, que é saúde, qualidade de vida, longevidade. O que paga isso, né? Então, a partir do momento que você consegue passar ao seu cliente, ele entender esse benefício, esse valor que você está entregando na vida do seu cliente, aí você vai conseguir cobrar hora-aula que Rafael consegue cobrar hoje, né? Aproveitando esse gancho do Rodrigo, é muito engraçado assim. Muitas vezes as pessoas acham caro cuidar da saúde, né? Mas muitos estão tomando vários remédios. E muitas vezes quando eu questiono, você acha caro pagar um personal ou então pagar uma academia que realmente te dá um conforto? Eu acho. Então tá, vamos fazer um raciocínio básico aqui. Quanto que você gasta de remédio por mês? Vamos lá, chutando por baixo, médio, 2.000 a 3.000. Não. Você tem que fazer esse cálculo por ano. Geralmente as pessoas gastam 36, 40 mil. Isso com remédios que ele, no momento, não está dando um valor para a saúde. Vamos fazer um outro pensamento. Quanto que é esse plano de saúde que você está pagando? Não, eu pago mais caro, eu pago o Bradesco. Tá, se tiver que morrer, você vai morrer. Pago 5 mil. Então você paga 60 mil por ano, onde você poderia pensar diferente. Se você fizer um cuidado da sua saúde, que é o melhor plano de saúde, é você cuidar da sua saúde. E não você terceirizar em remédios que muitas vezes... Esperar que o remédio venha tomar... resgate a saúde. Às vezes muito pelo contrário, né? Você vai melhorar um sintoma e todo remédio tem efeito colateral, né? Então, quer dizer, quanto mais remédio a pessoa toma hoje, pior é a qualidade de vida dessa pessoa, né? Isso. Então, se você consegue resgatar, você começa com um cliente, o cara tomava remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para pressão alta, remédio para o coração, e você consegue resgatar esse cliente, resgatar essa pessoa para começar a ter uma vida mais saudável, reduzir essas comorbidades. Então, isso agrega um valor tão grande na vida dessa pessoa que ela vai falar, caramba, Rafael mudou minha vida, né? E falei, e que preço paga isso? Não paga. E assim, qual é a função do profissional de saúde, Rodrigo? Hoje o profissional de saúde tem que entregar essa mudança de vida para o cliente, né? Que é o mais importante, né? Quando o profissional tem esse pensamento, tudo bem, vamos falar que a estética é bacana, sim, é legal vocês, né? Principalmente a mulher, se olhar no espelho, ver que está bem, está feliz, né? Uma cor, um vestido, mas isso é um adjetivo. O mais legal é ela poder estar dormindo melhor. Sim. Quando ela fizer o exame de sangue, as taxas abaixaram. Controle de estresse é extremamente importante, né? Atividade física ajuda, né? Então, assim, tem uma gama de benefícios quando ela começa a ver que o melhor plano de saúde que ela tem é ela cuidar realmente da saúde, economizar exatamente. Aquele dinheiro que ela estaria gastando com remédio, ela poder fazer uma viagem, fazer uma reforma na casa. É porque as pessoas acham que você pode terceirizar a sua saúde, né? Ou seja, minha saúde eu vou terceirizar aqui para os remédios. Não, você tem que cuidar ativamente dela, senão você vai perder, né? Depois que você perde a saúde, você recuperar, aí você vai ver a importância que a saúde tem na sua vida, depois que você perde. Geralmente você só dá o devido valor quando você perde ou começa a perder, isso né? Aí. Então isso é extremamente importante. Daí vem outra coisa importante, né?
A partir do momento que você consegue entregar esse valor e o cliente enxergar o valor que você está entregando para ele, fica muito mais fácil você conseguir cobrar uma aula maior. E outras coisas que os profissionais de educação física têm muito medo, né? Pô, aí às vezes as pessoas, viram o ano, as pessoas vêm perguntar para mim, pô, Rodrigo, como é que você vai fazer aumento? Como é que você vai fazer? Rapaz, você, tipo assim, você não tem que ter medo para aumentar, você está entregando um trabalho de extrema qualidade para o seu cliente. Quando você consegue fazer isso, você aumenta o valor, o cara não vai nem questionar. Então as pessoas têm um medo muito grande. Vou ter que aumentar o valor. É óbvio, tudo aumenta, a inflação, o preço tudo aumenta. Então se você não reajustar o seu valor, você vai perder poder de compra, você vai perder qualidade de vida, que você não vai conseguir manter o seu padrão de vida. Então quando você consegue entregar isso para o cliente, você vê o que o cliente percebeu isso, você perde esse medo, né? Porque a maioria fala, vou aumentar, vou perder cliente, ele não vai querer pagar e fica com medo de perder cliente, né? E esse ponto é legal porque esse tema, acho que todo mundo que tem um negócio fica com receio. Só que se você está fazendo uma parte que você está se atualizando, o seu cliente, seu aluno está vendo que você está buscando e ele vê que você realmente está falando coisas que a ciência está atual, ele vai pagar com maior satisfação, que ele vai falar assim, esse profissional que está cuidando da minha saúde, ele está exatamente atualizado. Porque ele vê o quê? A importância de estar com um profissional qualificado. Sim. Agora, não adianta você, profissional que não quer atualizar e quer olhar, né, para a grama do outro, né, Rodrigo? Sem saber que assim... A copiar o que o outro está fazendo, né? Calma aí. Quanto tempo esse profissional chegou para estar acontecendo isso? Não foi de um dia para o outro. Sim. Você tem toda carreira profissional, que a pessoa, independente da área que seja, você tem um tempo de maturação de carreira, você tem um tempo para você se aperfeiçoar, criar ferramentas específicas da sua área de atuação. E isso não é do dia para a noite. Talvez hoje os profissionais que entram hoje no mercado, talvez não tenham essa paciência e a persistência de estar sempre procurando conhecimento e atualizando esse conhecimento, né? É uma coisa que hoje, os melhores cursos hoje da área são cursos caros, não são cursos que quando a gente formou que era R$500, hoje é um curso top da educação física, você vai gastar 5 mil, 6 mil reais ou mais, né? Então às vezes as pessoas não estão preparadas e não têm a ciência da importância, isso não é um gasto, é um investimento para a sua carreira, né? Eu não esqueço, acho que tem duas reportagens que eu assisti lá atrás, quando eu era ainda, sou ainda, né? A gente nunca para de aprender, de estudar, né? Mas que marcaram na TV Cultura, que estava tendo duas reportagens. Antes eu assisti uma, onde se falava sobre o investimento na educação, como é que é importante. E a frase era assim, se você achar caro investir em educação, experimenta a ignorância. Ué, tá vendo? Então aquilo já marcou a minha cabeça. Falei, cara, tudo que você venha fazer, você vai tirar uma vírgula, vai estar contribuindo para o seu crescimento. Claro. Todo curso que você faz, você às vezes é um insight. Uma ferramentazinha que entrou na sua caixa. O insight do curso já valeu o curso inteiro, não é? Então quer dizer, você vai agregar, igual o Rafael falou, você vai agregar, você não tem que ser especialista em tudo, né? Você ninguém consegue ser, mas você vai, querendo ou não, vai ter uma ferramenta a mais ali na sua caixa de ferramentas para você conseguir trabalhar com o seu aluno, né? Porque cada aluno, quer dizer, cada ser humano é um ser único, né? Com necessidades específicas e tudo mais. Então, quer dizer, às vezes a mesma ferramenta que serve com ele não serve com o outro. Né? Então você tem que ter essa caixa de ferramentas ampla para você conseguir atender o maior número de clientes possível. Para você conseguir. E também, tipo assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em chegar, quando o cliente chega para mim, se eu vejo que eu não consigo atender a necessidade dele, eu não tenho problema nenhum de passar para o colega, que eu sei que tem uma expertise maior nessa área. Por exemplo, se o cara falar, eu quero treinar para triatlo, eu vou passar para o Rafael, que é um cara que entende mais, que ele vive isso na prática. Eu nunca fiz um triatlo na vida. Eu sei, teórico eu sei, mas a prática sem teoria não é nada, né? Não é verdade? E a outra reportagem foi exatamente... Ou melhor, falei errado, né? A teoria sem a prática não é nada, né? Ou a prática sem a teoria também, né? Os dois, né? Os dois têm que andar em conjunto. Mas também teve uma outra reportagem que me chamou a atenção, que foi o relato do Hospital do Câncer, onde
um empresário, um mega empresário da área do agronegócio. O cara estava com câncer e todo o recurso que ele tinha, tudo que ele tinha na face da terra, ele já tinha investido, e ele dedicou ao longo da vida para a família e os filhos. Ninguém queria cuidar daquele império que ele fez, né? E ele falou, pô, o que valeu então para mim? Eu fiquei ausente muitas vezes da minha família, querendo criar algo para eles, onde eles não dão valor. Hoje eu não tenho saúde, e ele falou assim para o médico, eu dou tudo que eu tenho, eu quero só ficar com um quarto e sala em troca por uma saúde. Se você tiver alguém para me dar saúde, eu dou todo o meu império. Então, aí a pessoa, igual a gente falou no início, né? A pessoa só dá valor quando perde, né? E hoje o nosso maior patrimônio que a gente pode ter na vida é a nossa saúde. Perdeu a saúde, você não faz mais nada, né? Não adianta você ter um patrimônio de bilhão, depois que você perdeu a saúde, esse patrimônio não vai te salvar, né? Então, quer dizer, você tem que trabalhar a sua saúde desde quando você é novo. Não adianta você querer resgatar depois que já se perdeu, né? Se a pessoa tiver essa sabedoria de entender que o dinheiro é bom, a gente não pode ser também ignorante e falar que o dinheiro... Mas você chega uma hora que exatamente você tem que ter ciência que o dinheiro, tudo bem, você vai estar correndo atrás do dinheiro, claro. Mas chega uma hora que você tem que fazer ele girar para você, e você trabalhando para você ter qualidade de vida, senão você vai virar um eterno... vai ficar, a gente sempre fala no nosso programa, vai ficar eterna corrida de rato, né? Então você vai trabalhar para a conta e ficar nesse ciclo e não para nunca, né? Isso foi bom até você tocar nesse assunto, né? Que existe aquele negócio, aquela velha premissa que o pessoal fala, dinheiro não compra felicidade, mas sem dinheiro você não compra nada. Você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Hoje, querendo ou não, o dinheiro é fundamental para você ter uma boa qualidade de vida e trazer uma boa qualidade de vida para sua família, né? Pensando nesse aspecto, né? O que o Rafael faz hoje com o dinheiro que ele ganha, pensando no futuro, no seu futuro e na sua família? Porque a gente sabe que a vida do profissional de educação física tem tempo determinado, né? Eu até hoje nunca vi ninguém com mais de 70 anos dando aula de personal na sala de musculação, né? Então, o que o Rafael pensa a respeito disso? O que ele faz pensando a esse respeito? Isso é uma cultura que tem que partir geralmente dentro de casa, né, dos pais. Antigamente, dificilmente nossos pais falavam em poupar, né? Pelo contrário, meu filho, quando você for ter sua faculdade, você tem que logo comprar sua casa, né? Aí você pensa, pô, você formou, você já começa com a dívida, né? Já começa achando que tá abalando. E muitas vezes, o que você tem que fazer? Ganhar seu dinheiro investindo, botar no banco, numa poupança. Hoje tem muito mais opções de investimento do que antes. Mas o que o Rafael faz? Rafael desde o início sempre foi de poupar. Isso aí. Sempre ganhava 10, ele tinha a organização mensal de quanto ele gastava, de quanto que ele ia ter e quanto que ele ia poupar. Por quê? Exatamente pensando no futuro. Apesar de eu não ter tido essa educação no meu ambiente familiar, meu pai tinha uma maneira de gerir o dinheiro, minha mãe era outra, independente. Então eu tinha duas opções de reflexo ali diferentes. Um poupava e construía, a outra gastava 100 e gastava 110. Ganhava 100. É o que a gente sempre fala, né? A questão da nossa programação mental, né? Então, nossa programação mental, isso a respeito de tudo, mas aqui especificamente falando do dinheiro, vem da influência dos nossos pais, dos nossos parentes, de como eles lidavam, ali que de como ele lidava, né? com o dinheiro através do que eles falavam sobre dinheiro, do exemplo que eles tinham, como eles lidavam com o dinheiro. Isso passa pra gente. Total. Só que, pelo que eu entendi aqui, os seus pais não lidavam muito bem com o dinheiro, mas você conseguiu ter essa virada de chave. Aquela virada de chave. Né? Tipo assim, pô, então eu acho que se eu fizer do jeito que meus pais fazem, eu acho que eu nunca vou conseguir construir um patrimônio, né? É assim, Rodrigo. E fala pra gente, teve um ponto que foi alguma virada de chave quando você virou, já, porra, tô fazendo errado, e como é que você deu essa virada de chave na cabeça? O meu pai, todo o patrimônio que nós construímos, foi meu pai que fez. Se minha mãe tivesse juntado com ele, aí você pega assim, qual foi a educação dos pais dela? Depois, quando a gente começa a crescer, a gente começa a entender isso, né?
O meu pai teve uma educação que o pai dele já falava, você ganhou, guarda. Então ele construiu Ele e ela não. foi mais poupador. Ele poupava mais. E a minha mãe não teve isso, então ela gastava mais. Entendi. Chegava assim, ó, uma blusa, gostei, me dá todas as cores. Entendi. Cara, quando ela, vou dar só um exemplo aqui, quando ela aposentou, ela tinha 500 pares de sapato, ela tinha 4 armários de roupa. Você torrava tudo. Ela não repetia ela era a roupa. Consumista. Ela era consumista. Ela não repetia a roupa. Ela ia para o serviço dela, bolsa. Cara, então assim, é uma doença, porque aquilo era uma fuga dela, né? Hoje a gente começa a analisar assim, filhos, mas era uma fuga. Então assim, essa referência que eu tive, o que eu pensava? Cara, meu pai poupa e quer construir. Minha mãe quer viver hoje e gastar. Entendi. Eu tenho que tirar o que é melhor. Eu vou poupar para poder ter muita... É o que você falou, uma família. Eu quero ter exatamente o que o dinheiro pode proporcionar saudavelmente. Né? Nem mais nem menos, porque o excesso também te faz o mal. Então o meu dinheiro eu fui construindo, poupando, guardando. Mas tem assim, tem alguma... Rafael, eu sou um cara conservador, invisto mais em renda fixa, sou um cara mais ousado, tenho a parte de renda variável. Como é que é essa questão do investimento? Você Rodrigo, é um cara mais conservador, então, mais agressivo? Como é que funciona isso? Todo o dinheiro que eu tenho, hoje eu tenho investimento, tenho um terreno, Entendi. tenho um dinheiro investido, porque isso foi uma construção de caráter, de personalidade junto com a minha esposa. Entendi. Porque então sua esposa tem a mesma mentalidade sua. Tem, ela até mais do que minha. Ó, só para te falar um dado interessante, até comentei com o Léo essa semana, que eu li uma pesquisa muito interessante, comparou assim, a diferença de ganhos de homens solteiros e homens casados. Aí a pesquisa constatou um dado muito interessante, que os homens casados conseguem ganhar muito mais que os homens solteiros. Então você que é um cara que sempre prezou pela família, sempre foi um cara que... Você já é casado há quanto tempo? Já vai fazer 15 anos. Então, 15 anos casado e 8 de namoro, bota aí 23 anos. Então, é uma vida junto, né? Então, quer dizer, então me fala qual foi a importância da sua parceira, que você já ia começar a falar, nessa construção de patrimônio que você teve. Ela teve assim uma característica muito importante da construção, ela sempre te ajudou, puxou para trás. Conta pra gente como é que foi. Rodrigo, foi muito engraçado, porque eu sempre falava assim, quando eu casar eu tenho que arrumar uma pessoa que venha para somar. Sim. Meu Deus, se for para colocar uma pessoa, coloca uma pessoa que some. Se for para diminuir, me deixe solteiro. E o que a boca sai, né? E quando eu conheci a minha esposa, foi muito engraçado, porque foi na academia que eu comecei a vida profissional, que foi a R5, entrei lá no segundo período, saí como coordenador com a proposta de vender uma parte para mim, só que eu falei, não quero. E fui caminhar por a área de personal. E ela teve uma educação, tem uma educação financeira também dos pais, principalmente de poupar. Então, desde o início, você tem que poupar, Rafael. E, cara, estagiário antigamente não ganhava nada, era R$50, R$100 quando a gente começou. Então, mal conseguia poupar, que era para pagar algo lá da faculdade, um lanche. E só que depois que eu formei, comecei a trabalhar, que a gente começou a namorar, que eu comecei aí você começa a ganhar um pouquinho, aí você começa naquela rotina para trabalhar 15 horas por dia, 16 horas. O profissional trabalha muito, né? No início, não tem tempo pra nada, né? A gente começa a trabalhar, eu começava a dar aula às 6 horas da manhã, parava meio-dia, ia para coordenação, ficava até 5 até as 11 horas e ia embora para casa. Então, pelo que eu entendi, você, desde quando você começou, né? Realmente todo mundo começa, né? Galgando. Eu comecei trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar, depois que eu formei, eu pedi para trabalhar de graça na melhor academia que tinha na cidade, que era Ponto no Passado, ou seja, só para as pessoas me verem, né? Lembra? Quem não é visto não é lembrado, né? Total. Então aí no começo chegava pouco, mas desde o começo você separava um pouquinho para guardar. No início a gente não ganhava, né? Porque a gente Exatamente. ganhava, esse aqui que era R$50 antigamente. Era só para falar que ganhava alguma coisa, né? Porque muitas vezes você começava o estágio, era de graça, e você aprendia muito
naquele dia a dia em relação a hoje. Sim. Não que hoje não esteja ensinando, mas a nossa escola que foi lá de trás era muito mais exigente, sim, fazia você realmente sair da zona de conforto. Pô, a gente trabalhava, hoje tem 5, 6, 7 professores na sala de musculação, às vezes, dependendo, né? A gente ficava com a sala sozinho, corria para um lado, corria para o outro. 6 fichas, 7 fichas. E o pau quebrava, tinha essa não, né? E vamos que vamos, levava a ficha para casa. Rodava uns 20 km por dia na sala de musculação, não parava não. Depois você vê o cara lá, batendo papo com o outro, não roda. No nosso tempo não ficava não. Esquece, não tinha Tchau. isso não, né? Então, fala pra mim então. Você é um cara que sempre poupou desde novo, sempre guardou dinheiro, sempre pensou no futuro. Então, fala o que você recomenda para esses profissionais que estão iniciando a carreira. Porque o mal de todo profissional que está iniciando na carreira é o seguinte, o cara começa ganhando pouco. Aí, geralmente começa na sala de musculação. Aí ele ganha um personal, né? Aí daqui a pouco ele está com 2, 3, aí o cara está começando ganhando 5 mil reais hoje, né? Aí o cara tem um padrão de vida. Aí de repente, o cara começa a se dar bem na profissão, né? O cara tá entregando, o pessoal começa a ver valor no trabalho dele, né? Aí o cara começa a ganhar 10. Aí o que o cara faz? Eu ganhava 5, me sobrevivi com 5, em vez de, vou pegar os outros 5 e vou guardar. Não, o cara começa a gastar os 10. Aí daqui a pouco ele tá ganhando 15, ele tá gastando 15. Daqui a pouco ele tá ganhando 20, tá gastando 20. Aí o cara trabalhou 20 anos, aí olha pra trás, caraca, não construí nada. E morando com os pais. Exato, não construí nada. Ganho bem pra caramba e não construí nada. Qual que é o conselho que você dá para essa turma que está começando hoje, que tem essa mentalidade? Rodrigo, a primeira coisa é ele identificar qual é a área dentro da educação física, apesar das pessoas só escolher geralmente a área escolar ou personal trainer. A área de educação física ela tem um ramo muito maior. Tem marketing esportivo ali dentro da área, administração esportiva, gestão. Então, assim, ela tem que identificar em qual área ela quer seguir. Dentro dessa área, tem outras áreas que ela tem que não querer ser aquele profissional que quer fazer tudo. Não, você dá aula de basquete, eu sou gestor, sou personal trainer. Ele tem que identificar uma área que ele quer. E em cima disso, nela, né? Foca nela. Exatamente. Vá se atualizar. Não existe profissional pronto. Você está sempre aprendendo, errando, aprendendo com os mais novos, com os mais velhos, enfim. Isso é uma dica que eu dou. Identificado isso, ok. Identificou a sua área que você quer seguir? Dê tempo ao tempo. Né? Escolha uma empresa onde que você vá ficar ali como uma referência. Não adianta você ficar pulando de emprego achando que isso vai te dar nome. Não vai. Você vai sujar a sua carteira, você não vai ser reconhecido no ambiente que você está, você vai ser, muitas vezes, taxado porque, não, esse cara aí se vende por causa de 5 reais. Então, opinião, fica numa empresa, valoriza o empresário que te deu essa oportunidade, seja leal a ele. Né? Eu lembro que na época da R5, né, eu trabalhei lá, surgiu várias propostas, Movimente, Ponto 1, a Boritec depois, só que eu era leal, não que eu quisesse fazer um leilão do Rafael. A empresa que me apoiou, sempre investia que eu ia fazer o curso, eles bancavam, sempre estavam do meu lado, por que eu vou virar as costas para eles? Eu queria exatamente, eu levava para eles, tá acontecendo isso, né? E você tem que escutar da minha boca. Então isso é legal porque dá uma responsabilidade, mostra que você é um profissional, que você tem uma integridade, que você tem um respeito com o seu patrão, né? Se coloca no lugar dele. Você gostaria de fazer isso? Se o seu funcionário fizesse isso? Sim, deixar você na mão assim, né? Deixar você na mão de hora para outra. E nós sabemos que cada vez mais, hoje em dia principalmente, com essa gama de faculdade aí no mercado, os profissionais estão o quê? Se vendendo por R$1 a mais, R$5, não ficando na área que realmente ele gosta, mas sim pelo dinheiro. Ele não está se identificando e o cliente está enxergando isso. E é por isso, eu, Rodrigo e entre outros profissionais, vocês são caros, não é que nós somos caros. O profissional, para ele masterizar, para ele ficar ali, né, ele criar a corpo, requer tempo.
Você tem que fazer uma construção. Eu acho que hoje nesse mundo que a informação corre tão rápido, tudo tem que ser para ontem, eu acho que talvez essa geração nova não quer ter essa paciência e a disciplina de galgar a carreira, que é aquele famoso, o cara já quer entrar e sentar na janela, já quer ganhar o que você ganha com 24 anos de carreira. Você tem que construir sua carreira, construir uma base sólida para que você consiga manter essa carreira sempre, né, subindo, sempre para cima, né? E todo dia nós temos que fazer aquela reflexão, né, Rodrigo? Calma aí. Eu errei aqui. O que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? Para melhorar, né? Você tem que cada dia tentar ser melhor do que o dia de ontem. Aí você tem que reconhecer isso. Quando você reconhece esse fator, é importante porque você vai estar mais atento no outro passo que você vai dar à frente. Sim. E aí o profissional também não pode esquecer, né, que a gente bate nessa tecla o tempo todo, é que hoje a gente é um profissional liberal, né? Então a gente tem que se pensar como empresa. Então não adianta a pessoa só ter a parte técnica e não saber gestão de carreira, marketing pessoal, gestão de suas finanças pessoais. Uma coisa que você falou uma vez, Rodrigo, e é muito importante, os profissionais, principalmente da área de educação física, muitos não ficam atentos a fazer um imposto de renda. Isso é complicado, né? Depois dá problema. Quando o leão te pega, filho, sai de baixo. Desde quando eu formei praticamente, eu tenho essa organização financeira, como o Rodrigo tem, como outros têm, porque isso daí faz parte dessa estrutura de um profissional. Não dá para ficar achando que o Rodrigo falou, ganha 20, gasta 20. Muitos estão morando com os pais ainda. E não tem de onde. Às vezes o cara ganha 15, 20 mil reais por mês e não tem R$1.000 se precisar. E né? Passou. O cavalo selado passou, às vezes ele está com dinheiro ali, tem uma oportunidade. Vamos lá, surgiu um terreno. Lá em Cabrobó, é seu, meu irmão. E o detalhe, as pessoas não conseguem ter visão de longo prazo. Por exemplo, se você pegar hoje R$300, pô, R$300 é mixaria, né? É mixaria. Mas se você guardar esses R$300 e investir, depois de 20 anos você tem aí pelo menos quase depois de 30 anos, você tem quase R$1 milhão na conta. 30 anos é muito tempo, né? Não, vou esperar 30 anos para ter R$1 milhão, mas você quer ter daqui a 30 anos R$1 milhão ou não ter nada. Então você tem que começar a poupar de algum lugar. E esse controle financeiro é extremamente importante. E uma coisa mais importante para quem quer construir patrimônio é você simplificar a sua vida. O que é simplificar a sua vida? Se você pode viver aqui, você tem que viver 1 a 2 degraus abaixo. Porque se você viver sempre no limite, você não vai sobrar nada para você guardar, você não vai conseguir construir patrimônio, né? Então as pessoas hoje pensam mais em mostrar que são do que tem. Então quer dizer, as pessoas hoje querem mostrar para as outras que eu tenho isso, tenho aquilo outro, mas o fundo disso é o quê? Que a pessoa está toda endividada, não tem um patrimônio, não tem uma reserva, se acontecer algum problema, né? As pessoas não têm de onde tirar. Aí entra o desespero, não tem uma reserva de emergência. Então, esse pensamento em você como empresa é muito importante, que a empresa tem o quê? Tem a parte técnica, tem a parte de marketing, tem a parte de finanças, tudo tem que trabalhar em conjunto e coordenado, senão você vai ser mais um profissional no mercado e não vai construir nada na sua vida. Aí você vai ver o tempo passar, vai passar 20, 15, 30 anos, aí no final da sua vida você vai ver, caramba, não construí nada, e agora o que eu vou fazer? Agora, filho, o tempo já passou, agora é tarde, né? Então você tem que pensar nisso desde o início da sua carreira, né? E outra coisa, né, Rodrigo? Eu acho que isso é fundamental para todo profissional, né, que lidar com pessoas, né, que exatamente estão no dia a dia. Não existe o profissional fora do trabalho e dentro do trabalho. Numa festa ou no seu trabalho, você tem que ser a mesma pessoa. Sim, você tem. Não adianta você ter posturas, parecer, vamos lá, vamos supor, Rafael. Fala de atividade física, estilo de vida saudável, mas está na rua totalmente fora o serviço com uma outra postura. Isso não vai conectar. Sim. Isso não vai gerar exatamente aquela ligação de um profissional. Pô, mas ele fala isso, mas ele faz isso? Lembra que as pessoas estão sempre julgando. Então, se você quer passar credibilidade, quer passar uma visão diferenciada de profissional, quer passar uma visão diferenciada, você tem que estar atento aos detalhes que fazem toda a diferença, né? Muito só, eu acho que isso já aconteceu com você também.
As pessoas primeiro elas entram nas suas mídias, né? Instagram, e entre outros, para realmente saber quem é você. Sim. E dali ela vai, não, é esse profissional que eu quero. Ou dali ela vai eliminar. Sim. Você vai julgar, você tem que ter valores na vida, né? Família, saúde, né? Então, se você prega alguns valores e não vive isso na prática, você não passa credibilidade para o seu cliente, né? E aí, se você quer atingir, primeira coisa, tudo bem, qual o público que você quer atingir? Qual é a área que você quer atingir? Isso você tem que entender e saber na sua carreira. Eu quero atingir o público C, beleza, eu quero aprender o B, o A. Então, todo esse comportamento está relacionado a esse público também, porque esse público A ou B ou C, ele vai estar... Ele vai criar você como referência, né? Referência. Se você quebrar essa referência que você é, você vai perder sua credibilidade, né? E o boca a boca é o boca a boca, né? Exatamente. Bom, né? Quero agradecer a presença do Rafael, esse bate-papo, né? Muito bacana, né? Agradecer o tempo dele aqui para estar com a gente nessa tarde. E não deixe de seguir o Investe Jovem para não perder as dicas sobre investimento e construção de patrimônio para a sua carreira, né? Quer fazer alguma consideração final, Rafael? Quero sim. Rodrigo, muito obrigado por exatamente estar falando um pouco da minha carreira. Como o Rodrigo também, a gente sempre ia para São Paulo e entre outros amigos que a gente tem profissionais, sempre buscando conhecimento e sempre eram os mesmos. No universo que tinham lá de 1000 na época, eram 20 que sempre iria se atualizar. Então hoje, se nós chegamos aqui, você também pode chegar agora. Depende de você se você quiser construir a sua carreira sólida. Tudo é uma construção. Desde a sua amizade, o meio que você esteja, enfim. Isso é algo, Rodrigo, que é muito importante você estar fazendo, né, exatamente para o profissional. Primeiramente, eu quero te parabenizar, porque é isso que faz a nossa carreira alavancar também, essa união de profissionais, como vai vir outros aqui poder falar um pouco da história, para exatamente entregar para esse público novo que aí está, para ele ver que não é assim rápido. Igual o médico fulano de tal, né, o engenheiro tal, não foi de uma hora para outra. Quer tempo, né? Tempo. Tem que ter consistência e paciência. É a mesma coisa para você construir patrimônio. Tem que ter consistência, paciência e persistência. Né? E aí tem outro assim, oração. Você tem que orar. Você vai orar? Tudo bem. Meu Deus, me ajuda na profissão. Só que você tem que ter ação. Você tem que fazer a sua parte, né? Que não cai do céu, né? Não cai. Então, assim... muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer recebê-lo aqui. Tamo junto sempre. Tamo junto. Um abraço a todos. Um abraço. 1% todo dia. É isso aí.